A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 2, onde lemos: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Que verso profundo e maravilhoso! Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse era o verso predileto de John Lake, quando ele foi como missionário para a África e havia lá uma peste, muita gente morrendo e os corpos sendo largados, e ele ia e pegava e era contagioso. E os médicos disseram: você pode ficar doente. E o verso dele é: a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E eles não acreditavam como é que ele podia pegar, e puseram um microscópio para ver os germes, e os germes, quando pegava na mão dele, morria. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quero falar de 7 espíritos em Romanos. No livro de Apocalipse fala dos 7 espíritos que estavam diante do trono de Deus. E nós encontramos em Romanos 7 espíritos ou 7 qualidades do Espírito em Romanos. O Espírito é um só, o Espírito de Deus. Mas olha só, aqui em Romanos 8, 2, encontramos Espírito de vida. O Espírito de Deus é Ele que nos dá vida espiritual. Então ele aparece em Romanos 8, verso 2, como Espírito de vida. Romanos 8, verso 9, nós vamos ver mais 2 nomes ao Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós devemos andar no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espírito de Deus. Então o Espírito, ele é o Espírito de vida, e ele é o Espírito de Deus, ele vem da parte de Deus. Mas no mesmo verso, olha só o que diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, então ele é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele. Então só aqui em Romanos 8, verso 2, 8, verso 9, nós já vemos pelo menos 3 nomes ou atributos ao Espírito. Ele é o Espírito de vida, ele é o Espírito de Deus e ele é o Espírito de Cristo. Espírito de vida, Espírito de Deus, que vem da parte de Deus, e também Espírito de Cristo. Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 15, Romanos é chamado o grande capítulo do Espírito. Romanos 8, verso 15, lemos assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós não recebemos um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção. Ele é espírito de adoção, é ele que nos adota na família de Deus. Espírito de adoção. E aqui nós podemos entender 2 coisas: espírito de adoção, espírito de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba quer dizer pai, pai ou papai. Clamamos Abba Pai, chamamos Deus de Pai, porque recebemos não só o espírito de adoção, mas o espírito de filhos. Por isso que é chamado Espírito de Cristo, Filho de Deus, que habita em nós. Somos semelhante, ou devemos ser semelhante ao Filho de Deus.
e ter o espírito de filhos, filhos de Deus. Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito de filhos. Já vimos pelo menos aí 5 atributos dos 7 Espíritos em Romanos. Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito de filhos, pelo que clamamos, Abba Pai. Mas um outro atributo maravilhoso do Espírito Santo, nos encontramos em Romanos 8, versículo de número 26. Olha só o que diz aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito de intercessão. É o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que pede a Deus, porque nem saber pedir nós sabemos. Então o Espírito intercede por nós. Espírito de intercessão. Olha só, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito de filhos, Espírito de intercessão. Mas Romanos capítulo 1, verso 4, nos revela um outro atributo maravilhoso e ação do Espírito em nós. Romanos 1, 4, lemos assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Ele é Espírito de santificação. Ele em nós é que nos santifica. É Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito de filhos, Espírito de intercessão, Espírito de santificação. Que o Espírito Santo santifique as nossas vidas, nos dê vida, nos dê o fôlego de Deus, nos dê o mesmo Espírito de Cristo, de adoção, de filhos de Deus, para que andemos e agimos como filhos de Deus e nos ensine a orar com um espírito de intercessão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você todos os dias. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas organizadas por assuntos, com mais de 7.390 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Espírito de vida em Cristo Jesus esteja em você. Amém.